Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais ao vosso encontro para uma nova reflexão sobre um tema deste trimestre, um tema muito interessante. E esta semana nós vamos falar de um Deus, imagine, um Deus apaixonado, mas também um Deus compassivo. Bom, será que os dois sentimentos estão, digamos, nas antípodas um do outro? Pois bem, iremos ver que não, pelo contrário. Muito bem, mais uma vez conto com a colaboração da minha querida esposa e, sem mais delongas, vamos fazer uma oração para nós iniciarmos. Nosso querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que é nosso de podermos estar ao Teu serviço, partilhando a Tua Palavra. E obrigado, Senhor, por aquilo que Tu nos dás a conhecer através da Tua Palavra e através da operação sempre constante do Teu Espírito Santo na mente daqueles que Te buscam e Te querem servir. Senhor, suplico que o Teu Espírito Santo possa nos acompanhar, a mim e à minha querida esposa, mas também a todos aqueles nossos queridos irmãos, amigos, conhecidos, amigos, que possam ter interesse, Senhor, em querer conhecer mais da Tua Palavra. Senhor, que o Teu Espírito toque a mente e o coração de todos para compreendermos, Senhor, este aspecto absolutamente fundamental do Teu caráter. Ajuda-nos, pois, Senhor, orienta-nos na prospecção e também na compreensão destes textos bíblicos que iremos analisar. É o que nós pedimos, Senhor, e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, pois bem, então nesta lição 4 nós temos aqui como título de que Deus é apaixonado e compassivo. E começo por dizer que este é um tema que mexe um pouco comigo, porque logo aqui na introdução da lição desta semana o autor fala aqui de algo que eu pensava que era típico da cultura portuguesa, mas que ele revela que já vem, portanto, dos tempos da Grécia, do Império Grego, e nomeadamente uma ideia que foi veiculada pela filosofia grega, a saber a de que o homem, portanto, homem macho, não é? Deve ser racional e, portanto, como tal, deve ser imune às paixões e que governa as suas emoções através da razão não emocional, que é valorizada como sendo a ideal. Pois bem, foi um pouco esta a ideia com que eu fui educado, com que muitos homens na nossa cultura portuguesa foram educados, nomeadamente a pensarem que um homem, para ser homem, não pode manifestar emoções. E, portanto, este é um aspecto que, e a minha mulher sabe disso, que eu preciso muito de aprender ainda, porque normalmente as mulheres têm toda a liberdade para exprimir as suas emoções, mas os homens muitas vezes se sentem reprimidos por acharem que, como homens, não devem exprimir as suas emoções. E esta lição ajuda-nos de uma forma muito objetiva, muito clara, racional, e portanto aqui me dirijo aos homens, porque esta lição, de forma racional, apresenta-nos um Deus que manifesta emoções. Ora, se Deus, que é Deus, manifesta emoções, então isso quer dizer que é perfeitamente legítimo para nós, e agora falo sobretudo para nós homens, manifestarmos essas emoções, não é? Quer as negativas, dentro de um certo contexto, obviamente, não é? Porque aqui dizem muito bem que as emoções desenfreadas podem ser problemáticas. Pois bem, nós queremos é sobretudo manifestar as emoções positivas e, se for necessário manifestar alguma emoção negativa, que seja essa sim no controle da plena razão e da consciência que o Espírito Santo nos dá. Pois bem, Milo, eu fiz uma breve introdução. Tu podes criticar muito nesta área. De todo. mas fala agora de tua justiça. O que eu acho interessante é que, pela graça de Deus, realmente o Senhor, conhecendo-nos e sabendo aquilo que nós precisamos, Ele vai usando, e nós que temos a graça e o prazer de já pertencer a este movimento, não é? Que aguarda o advento de Jesus e que, pela sua graça, tenta cumprir as suas orientações na nossa vida. Por vezes podemos ficar isolados naquele pensamento de um Deus bastante longínquo, um Deus rigoroso, um Deus que olha mais à regra do que ao próprio sentimento em si. E como é bom nós pertencermos a esta denominação que vai inspirando homens e mulheres a trazer aquelas diferentes vertentes da personalidade, do caráter de Deus. Isso. E esta questão das emoções, muitas das vezes há um preconceito em relação a elas, como que dizendo que elas possam ser prejudiciais ao nosso desenvolvimento espiritual, quando exatamente está o oposto daquilo que é a verdade. Ou seja,
viver as nossas emoções, reconhecer que nós as temos, é sem dúvida reconhecer também que este Deus, quando nos cria, ao criar-nos à sua imagem e semelhança, estamos também a transparecer aquilo que Ele próprio é. Exato. E Ele é o quê? É um Deus de amor, é um Deus de sentimentos, é um Deus de emoções, e tanto que ao longo desta semana, e vamos rever isso mesmo, há várias palavras que talvez a nossa dificuldade seja encontrar a palavra exata para definir uma ou outra emoção de Deus, mas de todas as formas está mais do que nunca evidente que as emoções, portanto, quando vividas no seu verdadeiro contexto, para o seu verdadeiro objetivo, na intenção para a qual Deus nos criou, assim como à sua semelhança, são sem dúvida algo de gratificante e de abençoado na nossa própria vida. É interessante que no início desta semana eu estava a fazer algumas gravações para a nossa TV Novo Tempo Portugal, e junto com uma jovem irmã nossa psicóloga, em que estamos a fazer um conjunto de programas exatamente sobre esta questão das emoções. Quando a nossa mente tem sentimentos, que às vezes nós dizemos é só questão racional, mas não, nós temos sentimentos, os sentimentos são expressos, ou seja, têm a sua raiz na própria mente, portanto no nosso, não é o coração, não é? Às vezes nós dizemos, olha, uma coisa é a mente, outra coisa é o coração, mas isto é tudo aqui, não é? Portanto, na nossa mente que tudo ocorre, a questão da razão, a questão da emoção. E a questão aqui é, sobretudo, nós entendermos como é que nós devemos de gerir as nossas emoções na graça e no poder de Deus. Porque realmente, como tu disseste, o autor refere no início desta semana, é que realmente as emoções, quando não são acompanhadas, bem geridas, não é? Elas podem ter um descontrole completo, portanto, na nossa psique e depois acaba até por ser fisicamente sentir-nos mal, em consequência deste desequilíbrio emocional que nós possamos sentir. Então repara, mesmo a questão de por vezes nos sentirmos tristes, por vezes nos emocionarmos, por vezes até sentirmos uma certa ira, não quer dizer que por si só na sua raiz a coisa está errada. Depende do seu contexto, depende do qual, e repara, o Senhor Jesus até dá a entender que nós devíamos sentir tristes pelo pecado, e mal vai quando nós não nos sentimos tristes diante de uma falha que nós tivemos. Portanto, é a ação do Espírito que até acaba por trazer algumas das emoções à nossa vida, à nossa mente, para que verdadeiramente em Deus, quando elas são geridas e bem trabalhadas, acabam por ser uma bênção na nossa vida. Então, eu acho que é um prazer, somos muito abençoados quando acabamos por compreender este Deus completo, não é? Que se expressa de diferentes maneiras e que entende perfeitamente as nossas próprias reações e a nossa forma de agir e de reagir diante das circunstâncias, e aqui sobretudo é realmente compreender este Deus de emoções, de sentimentos, e vivê-los à luz da palavra de Deus e com a graça do Senhor na nossa vida. De qualquer forma, eu gostaria ainda de insistir neste ponto. Eu creio que esta lição, e eu falo por mim, atenção, ela é sobretudo dirigida aos homens, e eu estou a falar, portanto, na nossa cultura, porque normalmente as mulheres é-lhes dada, digamos, luz verde para poderem livremente exprimir as suas emoções. Nós homens é que temos sido reprimidos pela educação que recebemos, e como vemos, esta educação já vem lá muito de trás, de um conceito muito lá que já vem lá muito de trás, que não nos é permitido, ou que é algo que atenta contra a masculinidade, nós homens exprimimos as nossas emoções. Pois bem, estou-me a lembrar, por exemplo, do menor versículo da Bíblia, em João 11:35, diz que Jesus chorou. Então, se Jesus é Deus que esteve nesta terra e se chorou, e não chorou apenas com a morte de Lázaro, aliás, a morte, esse choro que Jesus fez e relatado em João 11, não foi tanto pela morte de Lázaro, porque Jesus sabia que iria ressuscitá-lo. Foi pela incredulidade de alguns que estavam ali presentes e que Jesus sabia que não se iriam converter. Mas Jesus também chorou sobre a cidade de Jerusalém. Então Jesus manifestou várias vezes emoções e, portanto, isto para dizer que é perfeitamente legítimo, e sublinho legítimo, nós, como homens, volto a falar, exprimirmos as nossas emoções, não é? Emoções de tristeza, de alegria, de amor, por vezes de ira, não é? A ira não é necessariamente, nem sempre, algo negativo, não é? A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Então quer dizer que há um limite para a ira que não é pecado, não é? Mas como dizia a minha mulher muito bem,
assim como nós devemos controlar os nossos pensamentos, e eu aí já há muito tempo que eu tenho essa certeza de que, pois bem, a parte racional deve ser controlada pelo poder do Espírito Santo, mas confesso que durante muito tempo eu ignorei, digamos, o controle das emoções, mas isso é tão importante ou tão necessário como o controle dos pensamentos. Porque nós somos pensamentos e somos também emoções, e tudo tem que estar, obviamente, sob o controle do Espírito Santo. Então que o Senhor nos ajude, e se conhece alguém que necessite de saber algo ou de talvez se sentir mais à vontade sabendo isto, pois bem, partilhe este vídeo ou esta lição com essas pessoas, sobretudo se forem homens, não é? Que necessitem, portanto, de compreender este assunto. Muito bem, Milu, vamos então, digamos, mergulhar na análise destes textos que a lição nos propõe. E aqui na lição de domingo temos aqui um texto que é subejamente conhecido de todos nós. Eu vou começar por esse, que é o texto de Isaías 49:15, que fala do amor de uma mãe. Ora bem, aqui o autor, eu creio que ele é um bocadinho ele é um bocadinho bondoso para com os homens quando fala do amor de um pai e de uma mãe. É claro que os pais têm amor pelos filhos, claro, óbvio, não é? Isso é inegável. Mas entre o amor de um pai e o amor de uma mãe, sejamos honestos, o amor de uma mãe suplanta o amor de um pai. Pela simples razão de que antes da criança nascer já esteve durante 9 meses no ventre da mãe, não é? E, portanto, isso é algo que já cria laços, digamos, tremendos, não é? De afeição, de ternura, de amor entre o filho e a mãe, não é? Algo que o pai não sente, obviamente, não é? E, portanto, eu creio que essa ligação, portanto, depois exprime-se de forma natural na vida, não é? E eu lembro, por exemplo, eu gostava muito do meu pai, mas gostava mais da minha mãe. Eu tenho que ser sincero, não é? Uma vez o nosso filho mais novo disse-nos: "Oh pai, gosto muito de ti, mas gosto mais da mãe." E a minha resposta imediata foi: "Oh filho, ainda bem." E depois eu até lhe disse que eu também, quando eu era filho, gostava mais da minha mãe do que do meu pai. É normal. E eu até diria, é desejável que assim seja. É desejável que assim seja. Um filho que não goste muito da sua mãe, pois bem, alguma coisa não está bem, não é? E até pode ser da mãe, não é? Porque este texto, e vamos ler, portanto, Isaías... Aliás, podes ler, Milu, se Sim. não te importas, Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Então, aqui fala claramente do amor de uma mãe por um filho, mas aceita a hipótese, este texto bíblico, de que uma mãe, apesar desta profunda ligação com o filho que gerou, possa mesmo assim, ou apesar disso, esquecer-se do filho. Agora, Deus nunca se esquece. E isto é uma verdade absoluta. E venha quem vier que queira contestar esta verdade, não a conseguirá contestar. Aliás, pode negá-la na sua mente, mas contestar a realidade de que Deus tem um amor que é mais forte do que o amor de uma mãe, isso é incontestável. Ok? Milu, o que é que queres comentar sobre este texto? Eu acho muito interessante que, mais uma vez, o Senhor vai buscar aquilo que é do nosso dia-a-dia, não é? Daquilo que é os nossos relacionamentos de uns para com os outros, e particularmente relacionamentos familiares, assim como o Senhor nas outras lições já estudamos, usava a questão do casamento, não é? Entre marido e esposa, para ele próprio falar do seu amor e da sua aliança que quer fazer com a sua igreja, com o seu povo. Mais uma vez vai buscar um relacionamento humano, portanto uma das experiências humanas que nós vivemos entre pais e mães e filhos. E é interessante que o Senhor realmente aqui não vai dizer um homem pode se esquecer do seu filho, Exato. Mas eu não me esquecerei do vosso. Eu pensei nisso também. É isso, isto para dizer o quê? Que é verdade, como tu disseste. Há qualquer coisa, como limos também na lição lá para a frente, de visceral, não é? Até inclusive de interno, que o facto de nós termos um bebezinho a crescer dentro de nós, realmente é impossível não haver um relacionamento privilegiado ou diferente, podemos dizer assim, daquele que é o pai da criança, claro, não é? Portanto, com certeza. Haver respeito para ambos, com certeza, haver amor em ambos, com certeza, haver relacionamento, com certeza que é isso que nós desejamos, entre pai e mãe, entre pai mãe e filhos e pai e filhos, portanto, com certeza, mas há esta sensibilidade particular que realmente o facto dos filhos saírem de dentro de nós
haver aqui uma continuidade de nós próprios, não é? E, portanto, um relacionamento e uma ligação única entre nós e os nossos filhos. É interessante, no entanto, quando eu estava a pensar nesta questão realmente de um amor de mãe para com os seus filhos, que é algo de extraordinário, e estava a pensar na comparação entre o amor de Deus, porque o Senhor quis usar esta imagem para falar também do seu amor para com o seu povo. No entanto, há uma grande diferença, mesmo que o amor de mãe, daquelas que são genuínas, porque já agora à parte, é verdade, como tu disseste, infelizmente até existem mães que se esquecem dos seus filhos. E infelizmente na nossa natureza pecaminosa pode haver uma degradação tão grande do pecado em nós que leva uma mãe vou até dizer o extremo, que é horrível, mas é verdade, a deitar os seus filhos nos caixotes do lixo. Isto acontece, infelizmente. Mas isto nós sabemos que é o peso do pecado e a pessoa não pode estar bem de todo, nem na sua comunhão com Deus, para fazer algo de tão horrendo. Mas agora repara, falar do amor de Deus, que é um amor que não é impotente, é um amor que é eterno, é um amor que é incondicional, que é a sua própria essência, este amor de Deus, um amor que é perfeito e que no fundo é um amor que leva à salvação eterna. Agora repare eu pensar no meu amor para com os nossos filhos, marido. Por mais que eu amo os nossos filhinhos, nesta vida aqui nós sabemos que o nosso amor é finito. Não é? Portanto, não é infinito. Claro. Quando o Senhor Jesus vier, nos entregará a imortalidade. E aí eu acredito que haverá uma ternura, um amor, qualquer coisa de diferente e de extraordinário para vivermos com os nossos amados, aqueles que foram a nossa família. Então repara, o nosso amor, por maior que seja, ele não é, portanto, não é impotente, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Portanto, ele é finito, portanto, ele tem os seus limites. Por mais que eu queira proteger os nossos filhos, há uma limitação que nós temos, mesmo como mães, não é? Portanto, por mais que amemos, há qualquer coisa que nos limita. Por vezes esse amor até acaba por cessar, quando o de Deus não, é sempre infinito, não é? O amor de mãe, infelizmente, às vezes, por causa das emoções, dos sentimentos, dos desequilíbrios, até pode terminar, ou enfim, da experiência. O amor de Deus é algo que é inerente a Ele. Nós amamos os nossos filhos porque Ele nos amou primeiro, permite-me dizer assim. O amor que sai de nós para com os nossos filhos é uma graça do Senhor em nós. Portanto, não é algo que exista dentro do nosso coração naturalmente. É o Senhor quem nós coloca, portanto, e que abençoa. É um amor que é imperfeito. E tu sabes, marido, não está em causa, e eu sei que tu reconheces isso, o nosso amor que temos pelos nossos filhos, ou que eu possa ter por eles, mas isso não nos privou, infelizmente, daqui ou acolá termos errado com eles. Portanto, é imperfeito, e aí está o momento de nós pedirmos desculpa, de pedirmos perdão aos nossos filhos, quando nós reconhecemos que houve uma palavra, uma atitude mais incorreta, impensada, que às vezes na correria da vida nós não estamos atentos e o inimigo acaba por nos usar e por nos vencer. Então é um amor imperfeito, e por mais que nós queiramos a salvação dos nossos filhos, e trabalhamos para isso, e é a melhor herança que nós nos podemos deixar, a mãe não consegue dar a salvação ao seu filho. Claro. Portanto, ninguém consegue dar salvação a ninguém, não é? Portanto, isto é um ato individual, é uma decisão individual. Portanto, por maior que o Senhor tenha ido buscar, eu acredito, o amor maior que nesta vida nós possamos encontrar, mesmo assim não se compara a um amor bem maior. Com certeza. Que é o amor do Senhor Jesus para connosco. Sem dúvida, sem dúvida. Ok, Milo. Acho interessante, já agora, desculpa, sim, marido, sim, diz. era isto que eu estava a dizer aqui, este termo hebraico raham, que vem aqui na lição de domingo, quando vai para dizer que Deus nunca se esquece dos seus filhos, a sua compaixão e o seu amor permanece. Portanto, eu estou no terceiro parágrafo. Note-se que o termo hebraico raham, usado para denotar compaixão, deriva do termo hebraico de útero, ou seja, a compaixão de Deus é um amor uterino de mãe. E cá está, ou seja, a tal questão de dentro, visceral, de qualquer coisa até de fisicamente relacional, não é? Porque tem que haver ali um corte do cordão umbilical, a criança, mesmo quando sai ligada, portanto sai ligada à sua mãe. E tem que haver aqui uma cirurgia para haver essa primeira separação, não é? Que dá início à vida, à independência, ao crescimento. E o Senhor realmente usa este conceito tão profundo, tão íntimo, não é? Único,
para tentar que nós percebamos qual é o seu amor para connosco. É realmente extraordinário. Aqui no Salmo 103, diz: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Portanto, é outro texto que mostra, portanto, a compaixão. E depois, há aqui o texto de Jeremias 31:20, que eu quero aqui atardar-me só um bocadinho mais, por uma razão muito simples. Em Jeremias 31:20, e eu vou explicar qual é essa razão, diz assim: não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Há aqui 4 frases ou expressões que são muito significativas. Primeiro, fala de Efraim. Já agora, Efraim, era uma tribo do povo de Israel, mas muitas vezes quando Efraim é mencionado num sentido lato para designar todo o povo. Então diz assim: não é Efraim para mim um filho precioso? Primeira expressão, um filho precioso. Segunda expressão, criança das minhas delícias. E depois, como consequência de ser um filho precioso e criança das minhas delícias, o Senhor diz: ainda me lembro dele solicitamente. E quando nós lemos aqui, portanto, o que é que isto significa, portanto, em termos mais práticos, fala aqui, portanto, diz aqui, portanto, na lição de domingo, a frase ainda me lembro dele solicitamente pode ser traduzida à letra como as minhas entranhas rugem. Rugem ou estremecem ou fazem barulho, não é? E depois diz finalmente esta expressão: deveras me compadecerei dele. Agora, isto é significativo porquê? Porque no livro de Oseias, no capítulo 4 e no versículo 16, Oseias 4:16, diz algo muito triste acerca de Efraim, precisamente da tribo de Efraim. Diz assim, Oseias, portanto, 4 e versículo 17, diz assim: Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o, ou deixai-o, conforme dizem outras versões. E no capítulo 8, e no versículo 8:11, assim é que é, Oseias 8:11, deste mesmo livro de Oseias, diz: porque Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Então reparem, apesar de o Senhor aqui dizer através do seu profeta Oseias que é para deixar Efraim, porque ele está entregue aos ídolos, aqui através do profeta Jeremias, o Senhor ainda diz que Efraim é um filho precioso, criança das minhas delícias, e ainda me lembro dele solicitamente. Então isto confirma aquilo que nós já dissemos em lições anteriores, que o amor de Deus é eterno, porque faz parte do seu caráter, e se Deus é eterno, então o seu amor tem que ser eterno, porque está nele, não é? Nesse Deus que é eterno. Então, quando alguém deixa de usufruir desse amor, não é porque o amor de Deus findou, não, o amor de Deus continua. O problema é que a pessoa se afastou tanto de Deus que não é mais atingida, digamos, pelo magnetismo desse amor. É como alguém, por exemplo, que tem um telemóvel, não é? E se afasta muito da antena de transmissão. Chega um momento que, portanto, está tão longe da antena que não tem mais cobertura. Vamos imaginar, portanto, uma zona que está sem cobertura, não é? E, portanto, se nos afastamos para uma zona dessas, pois bem, aquele espectro eletromagnético que é dado por uma torre de comunicação deixa de atingir, não é? Então é o que acontece connosco, quando nos afastamos de tal maneira, não é? Nós não usufruímos mais desse benefício do amor divino, mas o amor continua lá. Estão a ver? Então, eu achei muito interessante este texto, e sobretudo, eu acho interessante este texto, porque à luz dos outros textos que eu acabei de ver, mostra que, embora Efraim, e ali Efraim no livro do profeta Oseias simboliza o reino do norte, não é o reino de Israel, pois bem, não foi sem tristeza, sem muita mágoa, que o Senhor acabou por permitir. Aliás, lá em Oseias, voltando lá novamente ao livro do profeta Oseias, tem algo muito significativo. Em Oseias, portanto, no capítulo 9,
no capítulo 1 e no versículo 4 diz assim: E disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Então o Senhor iria finalmente permitir que o reino de Israel cessasse. No versículo 6, e tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Isto no contexto, como iremos ver na lição de... Aliás, já estamos a ver, isto faz parte da lição de segunda-feira. Deus iria acabar por permitir que Israel, digamos, se perdesse completamente, como foi o caso, e isto porque Israel não atendeu aos apelos, aos rogos sucessivos que o Senhor lhe fez através dos seus profetas, mostrando continuamente o seu amor, que estava na disposição de perdoar, de aceitar de novo, apesar de tantas coisas, mas eles é que não quiseram. E finalmente aqui diz, no versículo 6, eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. No versículo 9, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Reparem, quando Deus chega a este momento em que tem que fazer uma declaração destas, reparem, não é por sua iniciativa, não é por gosto que Deus faz isto. É porque realmente o povo foi tão longe que não há possibilidade mais de convívio, de amizade, de relacionamento. E na passagem e vou já passar à lição de segunda, Milu, esta passagem aqui referida na lição de segunda, que é Oséias 11, 1 a 9, vem aqui algo muito significativo. Quando diz aqui, portanto, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Portanto, isto claramente mostra aquilo que Deus fez quando retirou o seu povo do Egito. Mas, como os chamavam, assim saíam da sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Que imagem bonita! Eu ensinei a andar a Efraim. Isto é uma imagem, obviamente, claro que Jesus não ensinou o seu povo a andar no sentido literal, mas no sentido espiritual. A andar, a dar os primeiros passos no caminho da fé, na peregrinação da fé. Tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Isto é tão triste. Quando alguém faz bem a uma pessoa e essa pessoa nunca reconhece que outra pessoa lhe fez bem. Atraí-os, versículo 4, atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Que mantimento foi este? Bom, foi o mantimento que foi dado, o mantimento espiritual que foi dado através de Moisés no Monte Sinai, e foi mesmo, inclusivamente, o mantimento físico, através do maná, que era distribuído 6 dias por semana. Versículo 5, não voltará para a terra do Egito, ou seja, o meu povo não voltará para a terra do Egito, de onde eu o tirei, conforme diz no versículo 1, mas a Assíria será seu rei, porque recusam converter-se. Esta é a razão, recusam converter-se. E finalmente a Assíria será seu rei. E foi realmente o Império Assírio que no ano 722 a.C. acabou por conquistar definitivamente a cidade de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, e levou, portanto, a maioria do povo para outras partes do Império Assírio e os espalhou, e, portanto, o Reino do Norte desapareceu por completo. 10 tribos que desapareceram do mapa. Reparem, isto foi algo muito angustiante para o coração de Deus. Muito mesmo. Agora, porquê que isto aconteceu? Porque Deus deixou de os amar? Não. Porque o objeto do seu amor é que deixou de amar a Deus. Sendo que muitas vezes esse amor nem sequer existiu na sua plenitude, porque eles não reconheciam o bem que Deus lhes tinha feito. Isto é muito triste, queridos. E reparem, aquilo que aconteceu, nós às vezes temos a tendência de apontar o dedo aos nossos antepassados espirituais. Mas não nos esqueçamos que nós hoje corremos exatamente os mesmos riscos, os mesmos, sem tirar nem pôr. Será que nós amamos verdadeiramente a Deus? De um amor, digamos, sem condições, de um amor incondicional. Será que nós reconhecemos o bem que o Senhor nos faz? Porque quantas vezes nós às vezes temos a tendência, ou podemos ter a tendência, de criticar Deus por isto, por aquilo que nos acontece na nossa vida. Mas será que nós reconhecemos, ou que fazemos um balanço, paramos para pensar, para fazer um balanço de quantas e quantas e quantas e quantas bênçãos o Senhor nos tem dado ao longo da nossa vida? Olha, cantem aquele hino, conta as bênçãos, conta quantas são. São tantas, tantas, tantas. Então, quando nós paramos para pensar e vemos o quão misericordioso, clemente, misericordioso, amoroso é Deus e quantas bênçãos Ele tem-nos dado, como é que nós podemos voltar-lhe as costas? Quer dizer,
é, é algo tão duro. E reparem, como é que nós nos sentimos quando alguém que nós amamos nos vira as costas? Reparem, e o nosso amor, como dizia a minha mulher há pouco, é falível, é defeituoso. Imagine o que Deus sente quando nós lhe viramos as costas. É tão triste nós fazermos isto, é tão trágico mesmo. Porque finalmente quem é a parte que perde mais somos nós. Deus perde, claro, porque ele não gostaria que ninguém se perdesse. Deus fica triste, Deus tem as tais emoções que Ele vive no seu coração, quando alguém se extravia dos seus caminhos. Mas, claro, a pessoa que se extravia é que perde mais, porque vai deixar de existir para sempre. Milu. Já agora o versículo 7, eu acho que é algo também muito doloroso. O meu povo é inclinado a desviar-se de mim. E quando falavas nesta questão, não é? Portanto, este relacionamento de Deus com o seu povo, e a lição recorda-nos isso, é como exatamente quando temos filhinhos e estamos com eles no início da sua vida, ensinamos-lhes a crescer, ensinamos a andar, ensinamos a falar, ensinamos a ser educados, respeitadores, não é? Fazer boas escolhas. É isto sempre que está na nossa agenda para orientar os nossos filhos. E a partir de uma determinada idade, eles têm esta capacidade, como a vida naturalmente assim o é, que nós também já por lá passamos, de fazer as suas próprias escolhas e de escolher os seus caminhos, tomar as suas decisões. E que felizes ficamos nós, quão felizes ficamos quando eles realmente fazem as melhores escolhas, tomam as melhores decisões, mas também quão angustiantes ficamos nós quando insistem num caminho ou numa decisão que realmente não será a melhor. Sem e que nós, pela vida e pela experiência, percebemos que não é melhor. Agora, esta angústia, como diz aqui, um amor angustiante, isto que o Senhor sente exatamente porque muitas das vezes, como filhos, não é, rebeldes, e filhos que acham que os pais não sabem coisa nenhuma, que há uma fase na nossa vida que a gente acha, perdoe-me a expressão, que os nossos pais são uns totós, não é? Como costumamos dizer. E nós é que sabemos tudo. Nós sabemos tudo, tu não percebes nada disto hoje. E passado uns anos nós vamos olhar para trás e vamos dizer, olha, afinal os meus pais tinham razão. E nós passamos todos por lá. Mas isto para dizer o quê? Que realmente o Senhor, mais uma vez, ao pegar nesta imagem, é para que nós compreendamos que o facto de muitas das vezes nós recebermos consequências negativas na nossa vida, não foi porque o Senhor se ausentou, mas foi porque nós saímos debaixo da graça de Deus, saímos debaixo das orientações, dos ensinamentos, destas linhas de vida e de conduta que o Senhor queria que nós tivéssemos, exatamente para fugirmos à dor, exatamente para fugirmos ao desapontamento, às tribulações, e nós insistimos em ir hoje, amanhã e depois. E repara, achei muito interessante que esta questão deste amor angustiante que tratamos aqui na lição de segunda, o autor vai buscar aquela passagem de Salomão entre aquelas duas mulheres, não é? Quem é que era o filho? Uma delas, durante a noite, sem se aperceber, foi para cima do filho e ele acabou por falecer, e a outra, como estava ao lado, ela pegou nesse bebezinho e disse que era o dela. Então Salomão, ao ter aquela inspiração, não é, dizer vamos já cortar o menino a meio, fica metade para cada uma, claro que ele não ia fazer isso, mas ele estava a ser inspirado por Deus para se perceber quem era a verdadeira mãe. E uma verdadeira mãe de amor genuíno que venha de Deus nunca vai querer a morte para os seus filhos, não é? Claro. Mesmo que seja privada de o poder amar, mas quer dar a vida, quer dar a vida, portanto não quer privá-lo da vida. E é interessante que a forma como essa mulher gritou ao dizer para não fazerem isso ao seu filho, é exatamente esta palavra kamar, compaixão, em que diz aqui, quando Salomão ordenou que o bebé fosse cortado a meio, claro, sem intenção para o fazer, esta imagem descreveu a reação emocional da verdadeira mãe. E, portanto, aí é quando verdadeiramente nós temos este relacionamento com os nossos filhos, com este amor que vem de Deus. E agora, repara, estavas a falar e eu estava a pensar, se por um lado o homem tem um bocadinho de dificuldade de entender ou perceber ou até sentir este tipo de amor que uma mãe possa ter pelo seu filho, e agora repara, marido, mas se uma mãe sente este amor pelo seu filho, aprende de Deus. Então um homem também pode aprender de Deus.
Deus é exatamente a parte masculina, permite-me dizer assim, e feminina do ser humano. Certo. Porque tudo aquilo que nós temos de bom, seja o homem ou seja na mulher, vem de Deus. Claro. Então o Senhor entende mais do que ninguém, até mais do que nós próprios, como mães, como já vimos, temos um amor limitado, falível, imperfeito, mas este Deus que está acima de nós e que é tudo em nós, tem algo de excepcional e, portanto, que nós nem podemos compreender na totalidade, ou seja, mas pedimos a Deus que derrame esse amor em nós e através de nós. Ou seja, dizendo mais uma vez aquilo que tu disseste muito bem, portanto, Deus incorpora no seu caráter quer as qualidades mais masculinas, quer as qualidades femininas. Exatamente. Aliás, porque nós fomos criados à imagem de Deus, não é? Homem e mulher os fez, não é? Claro. Portanto, tudo provém de Deus, portanto, Deus tem que ter essas qualidades nele próprio. Muito bem. Ora bem, vamos passar agora à lição de terça, e aqui na lição de terça fala que, portanto, o mesmo tipo de imagens que são usadas no Antigo Testamento para retratar a compaixão de Deus, também são usadas no Novo Testamento. E Paulo refere-se ao Pai como o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, por exemplo, em 2 Coríntios 1:3. Paulo explica em Efésios 2:4 que Deus é riquíssimo em misericórdia e redime os seres humanos pelo seu muito amor com que nos amou. E em várias parábolas o próprio Cristo usa repetidamente termos de emoção visceral e angustiante para descrever a compaixão do Pai. Nós temos, por exemplo, a expressão movendo-se de íntima compaixão. Movendo-se de íntima compaixão. Movendo-se de íntima compaixão. Nós temos isso, por exemplo, em Mateus 18:27. Mateus 18:27. Só para dar alguns exemplos. Diz assim: então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, isto é no contexto de uma parábola, da parábola do credor incompassível, mas obviamente que este senhor aqui retratado na parábola refere-se a quem? Ou simboliza quem? Obviamente simboliza o próprio Deus, não é? Então diz, então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida, que era imensa. Já falámos desta parábola no passado. Em Lucas 10:33, nós temos aqui também a mesma expressão, Lucas 10:33, falando da parábola do bom samaritano, e este bom samaritano, mais uma vez, simboliza ou representa o nosso Pai Celestial. Diz assim: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Quando diz aqui que é uma compaixão íntima, lá está esta compaixão que vem das entranhas, vem lá de dentro, ou seja, é uma imagem, obviamente, mas é uma imagem para designar que é algo muito profundo, algo muito, muito forte, ok? E também em Lucas 15, no contexto da parábola do filho pródigo, não é? Quando diz que o pai viu o filho, não é? O que é que descreve? E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Este pai da parábola também simboliza Deus, não é? E, portanto, estas três parábolas, com esta expressão movendo-se de íntima compaixão, mostram e expressam o amor de Deus pelo seu povo, pelos seus filhos. Portanto, Deus é um Deus que sente emoção, uma emoção relacional por aqueles que Ele ama, que são todos. E particularmente aqueles que são do seu povo, aqueles que professam o seu nome, aqueles que dão a entender que o querem seguir, que querem ser dele, não é? Então Deus tem um grande amor por estas pessoas, ok? Mesmo quando falham. É interessante nós notarmos esta questão da compaixão, da misericórdia de Deus. Já foi há algum tempo que eu aprendi esta questão da definição de misericórdia, de compaixão. Misericórdia é miséria e cárdia, ou seja, é ter misericórdia ou dó. Não, ter coração para com os miseráveis. Para com os miseráveis ou as misérias daqueles que realmente carecem e que padecem. E repara que Deus, ao ver-nos, mesmo nas nossas escolhas erradas, mesmo nas nossas decisões erradas, quando o Senhor Jesus chegava a uma praia, como diz, repleto de eterna, compadeceu-se deles porque olhou para eles e viu que eram como ovelhas que não tinham pastor, não é? Portanto, durante todo o Evangelho nós encontramos esses vários. Eu posso ler, é Mateus 9:36, e vendo a multidão teve grande compaixão deles porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Exato. Ou seja, o dó que Deus sente, que Deus toca, que se toca no seu coração de sentir
de querer ir novamente ao encontro, ou que eles, os seus filhinhos, não se desviem dele para não andarem exatamente desgarrados e isolados e tristes e sozinhos no caminhar desta vida. Agora repara, marido, quando eu estava a estudar esta lição, esta compaixão de Jesus, esta misericórdia que o Senhor no seu coração sente exatamente pelas nossas misérias, e ao mesmo tempo quando ele diz que chora, que olha para Jerusalém, não é? E chora, porque ele diz: quantas vezes eu quis tomar conta de vós, assim como uma galinha, não é? Toma conta dos seus filhinhos e vós não quiseste. Para a dor do coração de Deus ao perceber que a nossa escolha, a nossa decisão é diferente. E não é por acaso que o inimigo, cada vez mais trabalhando no povo de Deus e naqueles que são os filhinhos de Deus, quer que eles não vivam ou não experimentem este relacionamento emocional, inclusive com o nosso Deus Pai. E a forma como ele o está fazendo, aliás, é uma das profecias que vem em Mateus no capítulo 24, 12, que diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso. O que é isto? Nada mais, nada menos do que cortes de relacionamentos, Isso. do que dificuldades em ter estima, dificuldade em ter compaixão, dificuldade em ter misericórdia. E hoje em dia que nós vemos ao vivo as guerras, as mortes, não é? Na televisão, na internet, em que ao vivo estamos a ver, a questão é: porque é que nós cada vez mais ficamos insensíveis à dor, insensíveis à necessidade, insensíveis àqueles que estão à nossa volta, ao nosso lado? Hoje em dia há pessoas que moram em prédios, morrem sozinhas e só passado alguns tempos é que se descobre que estava ali uma pessoa. E descobre-se porque começa a cheirar mal. Porque começa a cheirar Senão... mal. Repara, esta compaixão, esta misericórdia que está a ser posta em causa, em que o inimigo está a tentar anulá-la, porque ela é no fundo nada mais, nada menos do que a sensibilidade de um Deus que está em nós e que nos faz ter compaixão e misericórdia pelos outros. Se não é o Senhor em nós, não temos. Infelizmente há uma frieza natural claro. na nossa vida. Mesmo aqueles que são altruístas, que têm um sentimento de misericórdia para com o outro, mesmo que não o saibam, não sendo crentes ou não acreditando em Deus, é Deus que coloca neles esse sentimento, esse fruto do Espírito, portanto, que é um fruto do Espírito. Não há pessoas boas em si mesmas. Exatamente. Porque a Bíblia é clara, o coração é enganoso e desesperadamente corrupto, Jeremias 17:9. Portanto, tudo aquilo que há de bom em nós, tudo aquilo que nós, como seres humanos, manifestamos de positivo, é trabalho do Espírito Santo em nós. Não tenho a menor dúvida sobre isso. E, aliás, não devemos ter dúvidas sobre isso, porque se nós não temos isto como certeza bem ancorada na nossa mente, sabem qual vai ser o perigo que corremos? É acharmos que somos pessoas muito boas, o que é errado. O que é errado. Reparem, o fariseu que Jesus contou naquela parábola do fariseu e do publicano, quando orou, ele tinha um conceito muito elevado de si mesmo. E reparem, isso foi fatal para ele, porque o Senhor Jesus diz que ele saiu do templo como? Não justificado, ou seja, perdido. E ao passo que o publicano, como é que ele orava? Oh Deus, ser propício a mim, pecador, tem compaixão de mim que sou pecador. Ou seja, achava-se um Zé Ninguém, um desgraçado, não é? E porque se achava desgraçado, ele teve que clamar compulsivamente e teve que reconhecer, e reconheceu, que necessitava desesperadamente de um Salvador. E a esse o Salvador manifestou-se e justificou. E esse, como Jesus disse, desceu para a sua casa justificado e não o outro. Então, o termos um conceito elevado de nós próprios é muito mau. Muito mau. Tudo o que há de bom em nós não provém de nós. Nós somos maus por natureza. Jesus foi claro ao dizer em Lucas 11:13: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Eu já comentei este versículo muitas vezes e continuo a comentar. Nós não damos boas dádivas aos nossos filhos porque somos bons. Nós damos boas dádivas aos nossos filhos apesar de sermos maus. Apesar de sermos maus. Então, nós na nossa natureza original somos maus. Agora, é o poder de Deus e o amor de Deus que é derramado nos nossos corações, conforme nos é dito em Romanos 5:5, é que vem começar a transformar o nosso ser. E, portanto, tudo o que sai de bom, tudo o que sai de nós que é bom, repito, provém de Deus. Então, sendo assim, nós devemos ter a plena consciência que o louvor tem que ser dado a Deus, não a nós. Não a nós. E portanto, nós devemos até, digamos,
nos desembaraçarmos de qualquer elogio que alguém nos faça a nós mesmos, dizendo, é pela graça de Deus, é pelo poder de Deus, Deus seja louvado. Muitas vezes nós que transmitimos a palavra de Deus a outros, essa palavra que precisamente tem poder para convencer corações e para os transformar, pessoas muitas vezes ficam tão felizes por aquelas pessoas que Deus usa para lhes levar a palavra da salvação, que tendem depois a apreciar muito essa pessoa, mas nós, como mensageiros da palavra de Deus, devemos dar sempre a entender a essas pessoas que o poder é de Deus, não é nosso. Sempre, sempre, sempre. Claro, Deus nos usa, se nós nos deixarmos usar, como é evidente, não é? Mas a glória e a honra são sempre para Deus, não para nós. E esta compaixão, como eu estava a dizer, e esta misericórdia, para nós a sentirmos para com os outros, tem que ser uma graça de Deus em nós. E, portanto, quanto mais nós estamos chegando ao fim do tempo e a iniquidade vai aumentando no mundo, o Senhor está a dizer que também isto trará para aqueles que não estejam no Senhor a frieza, portanto, o desprestigiar aqueles que estão à nossa volta, o não querer saber daqueles que estão à volta. Quando estamos no Senhor, então este amor, esta compaixão, esta benevolência para com o outro será sem dúvida uma realidade, não é? Sabes, Milu, já agora eu aproveito para fazer a seguinte explicação. Quando nós lemos, por exemplo, e tu já citaste esse texto e eu agora vou lê-lo mesmo aqui, que é o texto de Mateus 24 e é o versículo 12, diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, ok? O amor de muitos esfriará. Ora, eu vejo uma ligação entre estas palavras que Jesus proferiu aqui no seu sermão profético, em Mateus 24, com aquelas outras em que o mesmo Jesus disse no contexto da parábola do juiz iníquo, que vem em Lucas 18 e no versículo 8 disse assim Jesus, digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Ou seja, esta pergunta do Senhor Jesus induz-nos a pensar que quando o Senhor Jesus vier, a fé na terra, ou seja, a fé que existe entre as pessoas, porque a fé não existe por si só, não é? Há parte das pessoas, a fé existe ou manifesta-se através de seres humanos, através das pessoas. Então, esta pergunta de Jesus induz-nos a pensar que quando Ele vier, a fé estará no nível mais baixo possível. E eu ponho isto em paralelo com aquela realidade também mostrada por Jesus na parábola das 10 virgens, quando diz que todas adormeceram. Não apenas as insensatas, as loucas, mas as próprias prudentes também adormeceram. Então chegará um tempo em que a iniquidade é tanta, é tamanha, que até a fé dos escolhidos vem para o nível mínimo. Agora há uma diferença, é que mesmo que aqueles que estão em Cristo, a fé deles venha a decrescer, mesmo assim eles estão preparados. Porque todas as virgens adormeceram, mas quando houve o grito da meia-noite, ou o clamor da meia-noite e elas despertaram, 5 mostraram estar preparadas e outras 5 mostraram não estarem preparadas. Então, mesmo que aqueles que estejam preparados possam ir, a fé deles vá decrescer e vai. E ao decrescer a fé, decresce obviamente também o amor. Por isso Jesus ter dito que o amor se esfriará de muitos, não é? Mas finalmente isso não é razão para eles não estarem salvos. Eles estão salvos. Mas apesar mesmo de estarem salvos, a fé deles vai atingir níveis muito, muito, muito baixos. Porque estaremos rodeados de uma onda, de um tsunami, de uma pandemia de iniquidade, que é terrível. Aliás, já vemos isso no nosso mundo hoje. E às vezes ouço pessoas a comentar, se Deus em breve não intervir, ainda vai ter que pedir perdão a Sodoma e Gomorra, não é? Mas Deus, obviamente, que conhece todos os níveis, não é? E Ele sabe que o nível de iniquidade no nosso mundo hoje ainda não atingiu os níveis de Sodoma e Gomorra. Nós podemos pensar, como assim não atingiu? Está lá perto, é verdade, mas ainda não atingiu. Porque quando atingir, então o Senhor porá um ponto final nisto. Terá que pôr mesmo, não há, senão o seu povo extinguir-se-ia, não é? Porque é que Deus enviou o dilúvio? Para permitir que um remanescente que lhe era fiel sobrevivesse, porque senão desapareciam do mapa. Então Deus vai intervir porque o mundo está numa onda de autodestruição tremenda. É terrível, é terrível.
Ok, Milu, vamos avançar? Sim. Vamos para quarta-feira. Isso mesmo. E aqui, vem aqui uma expressão muito interessante. Será que Deus é ciumento? Será que Deus é ciumento? Pois bem, vamos lá analisar então em primeiro estes textos. Deuteronômio 4:31. Podes ler, Milu? Sim. E depois eu vou ler um outro texto também em Deuteronômio, que é Deuteronômio 4:24. Deuteronômio 4:31, em primeiro lugar. Então diz assim, 4:31. Então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Muito bem. O texto de Deuteronômio 4:24 diz assim: porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Agora, o autor faz aqui uma comparação muito interessante e muitas vezes, para aquele estudante menos atento da Sagrada Escritura, pode parecer que a Bíblia tem contradições, mas não tem. Quando nós achamos que a Bíblia tem contradições, são contradições apenas aparentes, repito, aparentes. Em 1 Coríntios 13:4 diz lá que o amor, isto na versão Almeida Revista Atualizada, o amor não arde em ciúmes. E depois, por outro lado, diz que Deus é um Deus ciumento, não é? Porque o termo usado, o termo Elcaná, não é? Que é aqui traduzido por este Deus zeloso, não é? Podia ser traduzido por Deus ciumento. Então, afinal de contas, Deus é amor. E Paulo diz, inspirado por esse Deus de amor, que o amor não arde em ciúmes. Então, se o amor não arde em ciúmes, como é que Deus, que é amor, pode arder em ciúmes? Milu, como é que a gente descalça esta bota, digamos assim? E aqui lá está outra vez a nossa dificuldade, por vezes, que nós temos de compreender estas coisas de Deus, porque nós tomamos este conceito à luz daquilo que nós entendemos que eles sejam. Pois. E, ou seja, o conceito que nós entendemos de ciúme, entre nós, seres humanos, e particularmente num casal, parece ser algo de bastante pejorativo e bastante prejudicial. E muitas vezes é mesmo. E muitas vezes é. Ou seja, é aquilo que traz para o relacionamento algo de desconforto, certo. Alguma coisa que não vai ajudar a uma harmonia, não é? Nesse relacionamento conjugal. E como o autor diz aqui, muitas das vezes o ciúme de Deus é frequentemente mal compreendido, porque se refere a alguém como sendo um marido ciumento ou uma mulher ciumenta, muito provavelmente não pretende fazer-lhe um elogio. Normalmente quando diz, é muito ciumento, não se está a dizer por elogio, claro. Mas é exatamente por alguma coisa não muito bom. O termo ciúme tem frequentemente conotações negativas em muitas línguas. No entanto, na Bíblia, o ciúme divino não tem conotações negativas. É a justa paixão de um marido amorável que deseja ter uma relação exclusiva com a sua esposa. E nós diríamos, mas quem é o casal ou um dos membros do casal que não deseje que o seu cônjuge queira ter esse relacionamento exclusivo? Todos desejamos, não é? E como diz um provérbio português, quem não sente não é filho de boa gente. Isto a dizer o quê? Se nós desconfiamos ou temos um ou outro momento em que achamos que o nosso cônjuge já não está a ser digno da nossa confiança, isto não está a trazer uma situação harmoniosa no casamento, claro. E no lar. Isto vai trazer sofrimento, vai trazer desconforto, vai trazer, quem sabe, quando as coisas até não são resolvidas e tornam um tamanho enorme, que às vezes até se pode confirmar que havia alguma coisa de errado, outras vezes até pode nem haver, mas não foi bem gerido, lá está, a questão do sentimento, a questão da emoção, e isto pode levar exatamente à separação e, portanto, ao sofrimento mútuo de um casal. Portanto, quando nós aqui falamos deste Deus zeloso, Deus de ciúme, é um Senhor que quer, acima de tudo, o amor exclusivo da sua noiva, que é a sua igreja, para consigo. E claro que ele sofre e se entristece e sente tristeza ao ver que a sua noiva tem olhos para outros deuses, não é? Que não é para si. E, portanto, a compreender isto, temos que ser nós a elevar-nos até Deus e não ir buscar as nossas definições humanas para compreendermos a atitude de Deus. Deus, e nós já vimos isto em lições anteriores, até creio que foi logo na primeira lição deste
deste trimestre, Deus procura vir até ao nosso nível, não Isso. é? Para nos fazer compreender. O que seria de nós se Deus não fizesse isso, não é? É que verdade. nós nunca compreenderíamos, não é? Então, Deus, para descer ao nosso nível, Ele pega então precisamente nestes relacionamentos humanos e particularmente no relacionamento conjugal entre marido e esposa, para nos tentar ajudar a compreender o amor que Ele tem para com o seu povo, para com a sua igreja. Mas é óbvio que a imagem que Ele utiliza do relacionamento conjugal, ela é falha. Claro. Porquê? Porque nós humanos somos falhos, não é? E então, nessa falibilidade, não é, desse relacionamento, portanto, não podemos pegar tudo do relacionamento humano para tentar explicar o amor de Deus ou o relacionamento de Deus com o seu povo, porque este modelo aqui é falho, ao passo que o relacionamento de Deus com o seu povo, da parte dele, é infalível e é Exato. perfeito e é completo, não é? Por isso... E por isso é que o autor diz aqui, o zelo ou o ciúme de Deus é apenas e sempre o tipo justo. Isso. E pode ser melhor expresso como sendo o amor apaixonado de Deus pelo seu povo. Isso, o amor E apaixonado. realmente Então o ciúme é um amor apaixonado. é um amor apaixonado deste justo, Isso. correto. No ser humano, se o ciúme se manifestasse dessa forma, seria correto. Claro. O problema é que muitas vezes não se manifesta dessa forma, mas manifesta-se em outras emoções que já são negativas e até podem ser prejudiciais, não é? Exato. Por exemplo, já ouviram falar certamente nos crimes passionais. O que são crimes passionais? Passionais vem de paixão. São crimes que foram cometidos sob uma paixão. Por exemplo, sei lá, o marido chegou a casa e encontrou a mulher na cama com outro homem. E então fica deslocado, não é? E pega em algo, numa arma e mata o indivíduo, não é? É um crime passional. Há outros tipos de crimes passionais, mas este é um deles, não é? E é talvez o mais significativo. Então, o que esse homem fez, pois bem, de matar esse indivíduo não é correto, obviamente, mas ele o fez debaixo de um ciúme, mas ciúme que neste caso foi homicida, não é? Exato. Portanto, não é um ciúme correto, não é? No caso de Deus, pois bem, Deus tem, e já agora vocês poderão perguntar, então, mas Deus não destrói? Sim, Deus destrói, mas... sabem, há um texto, já agora, Milu, se me permites, em Jeremias no capítulo, Isaías no capítulo 2, e no versículo 19, creio, vou só confirmar, Isaías 2:19, que diz o seguinte... Não, creio que é mesmo, deixa cá ver. Não, é Jeremias 2:19, assim é que é. Jeremias 2:19. Então, aqui este texto, Jeremias 2:19, diz assim: a tua malícia te castigará. Quem é que castiga? Não é Deus, é a tua malícia. A tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mau e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. No Salmo 94:23, nós vemos o seguinte, Salmo 94:23, sobre eles faz recair a sua iniquidade e pela malícia deles próprios os destruirá. Então reparem, Deus apenas permite que a malícia que sai de nós caia sobre nós e é a nossa própria malícia que nós geramos ou que permitimos que se desenvolvesse em nós é que vai dar cabo de nós. Ou seja, não é tanto o Senhor que nos destrói, que nos castiga, como os nossos próprios maus atos que nos vêm castigar a nós. E depois diz, o Senhor nosso Deus os exterminará, sim, exterminará, mas usando o processo descrito anteriormente. E ainda no Salmo 9:15-16, Salmo 9:15-16 diz o seguinte, Salmo 9:15-16, diz assim, afundam-se as nações na cova que fizeram. Lembram-se, por exemplo, aquele episódio relatado no livro de Esther, de Amã, que mandou fazer uma forca para nela enforcar Mordecai, ou Mardoqueu, não é? O que é que aconteceu? Foi ele próprio que foi enforcado na própria forca que ele fez. Ou seja, ele foi morto pelo próprio instrumento de morte que ele próprio criou. Estão a ver? E aí é este o mecanismo que Deus se utiliza para punir os ímpios. Deus só tem que deixar que o mal recaia sobre o ímpio, e é esse mal é que acabará por destruir o ímpio.
E agora reparem, ainda aqui neste versículo 15, Salmo 9:15, afundam-se as nações na cova que fizeram, elas próprias é que fizeram, e portanto caem na cova que fizeram. No laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Eles fizeram laços e foi nesse mesmo laço que fizeram que se lhes prendeu o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras das suas próprias mãos. Então estes textos são muito claros. Que aquilo que acontece de mal ao ímpio acontece pelo mal que ele próprio praticou, que ele próprio não reprimiu com a ajuda do Senhor. Então o Senhor é como se ele dissesse, olha, não tem nada a ver com isso, apenas te deixo à tua sorte e tu vais escolher aquilo que tu próprio semeaste, que é mau e portanto esse mal é que te vai dar cabo de ti. É terrível, mas reparem, é como alguém que, por exemplo, atira uma pedra ao ar e depois essa pedra cai em cima da cabeça. Pronto, digamos, é este o mecanismo que Deus se utiliza para punir o mal, para punir os ímpios. Ok. Milu, não sei se há mais alguma coisa que queiras aqui. Não, podemos passar à lição de quinta-feira. Exatamente, e na lição de quinta-feira fala aqui de novo nesta ideia do compassivo e agora vamos ver também o apaixonado, não é? Que já introduzimos, portanto, que o zelo de Deus, o ciúme de Deus é o seu amor apaixonado pelo seu povo, não é? E aqui eu gosto deste texto que vem logo aqui mencionado no início da lição de quinta, Isaías 63:9, e sobretudo a primeira parte diz assim, em toda a angústia deles foi ele angustiado. Gosto muito disto. O que é que isto significa? Que Deus se angustia com as nossas angústias. Deus vive as nossas emoções. Deus é como se Ele não é como se. Deus solidariza-se totalmente com as nossas vivências. Aquilo que nós vivemos, aquilo que nós sentimos, Deus está ao nosso lado. Nós temos uma angústia, Deus também a tem. É como aquele pai, aquela mãe vê o seu filho angustiado e como é que vocês acham que o pai ou a mãe vai ficar? Vai ficar na melhor, não tem... Isso é o meu filho, não tem nada a ver com isso. É assim? Claro que não. Claro que não. Quando nós vemos o nosso filho, ou um filho nosso ou uma filha angustiados, a passar por uma crise, isso toca-nos a nós, inevitavelmente. E, portanto, é esta imagem que Deus nos quer transmitir, dizer, as vossas angústias são as minhas angústias. Deus identifica-se connosco completamente. Não é sem razão que Jesus, por exemplo, naquela parábola do julgamento, relatada em Mateus 25, diz, quando a um destes pequeninos o fizestes, a mim o fizestes. Portanto, Deus identifica-se completamente com o seu povo, nas suas necessidades, nas suas dificuldades, nas suas angústias, também nas suas alegrias. Deus alegra-se com aqueles que se alegram, ok? Portanto, é um Deus que está ao nosso lado, não é um Deus distante, não é um Deus que está lá no céu e lá nos espaços siderais e que não quer saber nada da humanidade. Não. Deus está a par de tudo o que se passa aqui, de tudo o que se passa na vida de cada um dos seus filhos, de tudo mesmo. Imaginem, cai um cabelo da nossa cabeça e o Senhor sabe disso, a gente nem liga e o Senhor sabe disso, então se Ele sabe isso, claro, pode ser uma imagem, certamente é uma imagem, mas para indicar o quê? Que Deus sabe todos os detalhes, todos os pormenores da nossa vida. Não é assim, Milu? Aliás, o facto de nós podermos viver e experimentar todas estas emoções nos diferentes relacionamentos que temos é em consequência da forma como Deus nos criou. Exatamente. E, portanto, o facto de Ele nos ter criado assim, é evidente que Ele nos compreende, Ele entende, Ele sente, Ele se identifica, não é, com as nossas necessidades. Aliás, é interessante que o facto de o Senhor se compadecer, como dizíamos há pouco nos diferentes relatos em que diz que o Senhor se compadece dos seus filhos, se compadecia daquela multidão que ali estava, nós às vezes podemos compadecer-nos, mas não fazer nada em relação a isso. Pois. E o Senhor sempre que se compadece, Ele age Isso. para realmente vir ao encontro da nossa necessidade e levantar-nos da lama para a qual a nossa decisão errada nos levou. Isso. Queiramos nós que o Senhor sempre virá como um pai de compaixão, como um pai compassivo, não é? Como esse pai que ama e que quer e que procura e que está à espera que o filho volte e que o filho reconheça, e o Senhor voltará. E todas estas emoções e sentimentos que temos de uns para com os outros, é como diz aqui a lição de quinta-feira, nós não nos podemos tornar longânimos e bondosos por nós mesmos,
Não podemos deixar de ser invejosos, enfatuados, rudes ou egoístas por nós mesmos. Não conseguimos reunir em nós um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e nunca falha, porque tal amor apenas pode ser exemplificado na nossa vida como fruto do Espírito Santo. Ora bem. Ou seja, tudo isto que o Senhor almeja, porque é a parte abençoada das emoções e dos relacionamentos e dos sentimentos, o Senhor almeja que vivamos isso, mas nós não poderemos viver isso sem estarmos em conexão com a videira, claro, em conexão com aquele que é a fonte de vida, não é? E a fonte do amor. E do amor. E eu recordo-me um artigo que eu escrevi já há algum tempo no Facebook, que teve até uma certa reação, em que eu pus, tu recordas-te, marido, eu pus uma fotografia do nosso casamento e o título foi "Vou-me separar". E assustou muitas pessoas, porque realmente, e ninguém quer que a gente, não é? E queridos nossos ficaram preocupados, então, mas há tanto tempo que se conhecem, e mandaram logo mensagens e tudo, por favor, não o façam. Mas não leram o artigo até ao fim, portanto, normalmente às vezes nós fazemos isso, começamos a ler alguma coisa, vemos um título e já ficamos por aí. E às vezes é completamente errónea a conclusão que nós chegamos em relação àquilo que a pessoa escreveu. E então eu vou-me separar de quê? Qual era o objetivo? Era exatamente pegar em 1 Coríntios 13 e perceber que tudo aquilo que é o fruto da carne, portanto, convém que a gente se separe disso, convém que a gente deixe isso, mas unamo-nos exatamente ao fruto do Espírito, portanto, que é aquilo que Deus pode fazer em nós. Então eu fazia um convite nesse artigo para ti, marido, que nos separemos dessas coisas, não é? Que a carne traz, que nós temos em nós, na nossa natureza caída, mas que pela sua graça, a de Deus, nós possamos ir buscar o fruto do Espírito. Amém. Portanto, todas aquelas sentimentos e todos aqueles valores, não é, que o Senhor é capaz de colocar na nossa vida. Então, este Deus compassivo e apaixonado está-nos a dar um exemplo de dizer, olha, assim como eu vivo para vós, eu vivo para querer trazer-vos isto e aquilo de bênção e de graça sobre a vossa vida, o que o Senhor mais almeja é que nós não saiamos do relacionamento. Amém. O que o Senhor mais almeja é que nós não viremos costas a este amor, a este zelo, a este cuidado que o Senhor quer ter por nós. E oxalá que assim seja, e aprendendo todos estes princípios e valores que nós estamos a aprender nas lições da Escola Sabatina, não é, deste ano também, que grande bênção que é este amor maravilhoso de Deus por nós. Há aqui um texto que está em Hebreus 4:15, diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ou seja, o que é que o autor, nomeadamente Paulo, quer dizer com isto? Que Deus, de facto, compadece das nossas fraquezas, porque o Senhor conhece as nossas fraquezas, porque Ele viveu na nossa carne humana. Como diz Romanos 8:13, Ele veio na semelhança de carne pecaminosa. Portanto, ele viveu na pele, como nós costumamos dizer, digamos, as nossas fraquezas, as nossas necessidades, as nossas propensões. Enfim, Ele não tinha propensões, mas Ele sentiu... Ele conhece tudo sobre nós. Ele conhece, exatamente. E, portanto, por isso Ele pode compadecer-se das nossas fraquezas. E diz logo a seguir, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Esta é que foi a grande diferença, e foi a diferença vitoriosa que fez uma grande diferença, e nós podemos nele também sermos vitoriosos. Louvado seja Deus por isso. E quando nós não somos, queridos, nunca apontemos o dedo para o Senhor, porque o Senhor não tem culpa nenhuma das nossas quedas. Quando nós caímos, a culpa é totalmente nossa, 100% nossa. Porquê? Por uma razão muito simples. É que Ele coloca à nossa total disposição o poder e a força para nós podermos fugir ou escapar da tentação. Se caímos em tentação, a culpa é nossa, ponto final. Deus não pôde ser culpabilizado pelo pecado dos nossos primeiros pais, não é? Porque eles tinham todas as indicações e todas as precauções que Deus lhe tinha fornecido para eles não poderem cair em tentação. Eles caíram porque quiseram. Da mesma forma, quando nós caímos, é, de certo modo, porque nós queremos, porque, o arsenal de graça e de poder que está à nossa disposição está lá para nos ajudar a não cairmos. Se cairmos, a responsabilidade é nossa. Ok. Se calhar, como terminando, marido, aqui na lição de quinta-feira, no fim, pergunta de que formas práticas nós podemos refletir este amor, não é? Profundamente emocional de Deus, mas sempre perfeitamente justo e racional. E realmente esta harmonia
equilibrada entre a emoção, a justiça e a razão, realmente só pode vir do Senhor. E então ele diz: adorar a Deus, que é amor, reagir ao amor de Deus demonstrando ativamente esse amor para com os outros, essa compaixão, essa benevolência para com os outros, e estar motivados a confortar os outros também. E finalmente reconhecer que nós não podemos mudar o nosso coração, mas há só um que pode, portanto, que é o próprio Deus, não é? E Deus, ao fazer essa obra em nós, ao pedirmos ao Senhor: muda-me, Senhor, torna-me sensível, torna-me misericordioso, benevolente, ao mesmo tempo correto e firme naquilo que são os teus princípios, mas sem perder essa sensibilidade de amor que transparece e de compaixão, não é? E de misericórdia pelo outro. E o Senhor fará isso na nossa vida, portanto, pedindo nós isso ao Senhor, o Senhor fala-á, com certeza. Sem dúvida. É esse o seu desejo. Eu iria terminar, Milu, com esta citação que vem na lição de sexta-feira de Ellen White, no Maior Discurso de Cristo, página 15 e 16. Diz assim: todos os que têm a intuição da sua profunda pobreza de alma e veem que em si mesmos nada possuem de bom, conforme eu há pouco referi, encontrarão justiça e força olhando para Jesus. Diz ele: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos. Oprimidos de quê? Oprimidos precisamente das nossas fraquezas, da nossa pecaminosidade. Ele ordena-vos que troquem a vossa pobreza pelas riquezas da sua graça. Não somos dignos do amor de Deus. Isto tem que ficar muito claro na nossa mente. Não somos dignos, nenhum de nós. Mas Cristo, a nossa segurança, é digno e capaz de salvar abundantemente todos os que forem a Ele. Qualquer que tenha sido a vossa vida passada, por mais desanimadoras que sejam as vossas circunstâncias presentes, se forem a Jesus exatamente como são, fracos, incapazes e em desespero, o nosso compassivo Salvador irá a grande distância ao vosso encontro, como foi o pai do filho pródigo, e lançará à vossa volta os braços de amor e as vestes da sua justiça, como o pai cobriu o filho com novas vestes. Ele apresenta-nos ao Pai trajados nas vestes brancas do seu próprio caráter. Ele roga a Deus em nosso favor, dizendo: eu tomei o lugar do pecador. Não olhes para este filho desgarrado, mas para mim. E quando Satanás intervém em altos brados contra a nossa alma, acusando-nos de pecado e reclamando-nos como presa sua, o sangue de Cristo intercede com maior poder. Uau! Amém! Isto é absolutamente sublime. Milu, podes terminar com uma oração? Vamos orar. Querido Deus e nosso amado Pai, não temos palavras, Senhor, para te agradecer, e não teríamos nada para te entregar que pudesse alguma vez pagar tão grande dádiva que foi feita por nós, Senhor. Mas estamos aqui para te oferecer a única coisa que nós podemos dar, que é o nosso coração, a nossa vida. E ajuda-nos, Senhor, a fazer este compromisso diário contigo, a ter esta vontade diária contigo. Porque quando nós em ti estamos e quando a ti nos entregamos e tu vives em nós, então seremos capazes de viver as coisas já do alto aqui nesta terra, Senhor. Ajuda-nos a ter um coração, o coração de Jesus, a mente de Jesus. Ajuda-nos a ter esses frutos, o fruto do Espírito na nossa vida, para que verdadeiramente, Senhor, não só sendo nós abençoados por isso, mas depois, Senhor, sendo grandes instrumentos nas tuas mãos e canais para a bênção dos queridos que estão à nossa volta, Senhor. Obrigada pelo grande amor que tu nos tens, Senhor. Obrigada pela tua grande misericórdia, Senhor, e compaixão que tens pelo ser humano. Ajuda-nos, Senhor, a não rejeitar a tua mão estendida. Ajuda-nos a não rejeitar a aliança que queres fazer connosco. Ajuda-nos cada dia que vai passando na nossa vida, em vez de nos afastarmos de ti, pelo contrário, Senhor, a estarmos cada vez mais perto de ti, Amém. Senhor. Abençoa cada querido irmão, irmã e amigo e amiga que possa estar a considerar estas reflexões connosco. Sabes a vida de cada um de nós e te pedimos, Senhor, que continues a fazer a tua obra em todos nós, consoante o teu plano e consoante o teu desejo para cada um de nós, Amém, Senhor. Senhor. Fica connosco, obrigada pela tua palavra, que continues a abençoar-nos. Pedimos tudo isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, despedimos por hoje. Encontro marcado para a próxima semana. Que Deus vos continue a guiar e a abençoar grandemente. Até para a semana, se Deus quiser.